Recentemente, mexendo nas redes sociais, principalmente o YouTube, como uma pessoa comum na minha faixa etária, eu me deparo com um assunto que podemos dizer que até que é bem interessante, que atrai bastante atenção das pessoas, algo que consegui observar em muitos comentários de materiais que conversam sobre o assunto, mas que por alguma razão desconhecida ou um motivo secreto até pra mim, eu nunca dei muita atenção para esse tipo de conteúdo, mas que até mesmo dentro do meu próprio público eu vejo que existem pessoas que gostam desse tipo de assunto. Estamos falando da tal evolução especulativa. Acho que vocês conseguiram descobrir isso, na verdade, por conta do thumbnail e do título do vídeo, senão você não estaria assistindo esse vídeo agora. Mas enfim, a evolução especulativa, como o próprio nome diz, surge de uma série de obras que tentam especular o futuro de determinadas formas de vida, seja no planeta Terra ou em algum planeta distante, dependendo da obra. Um exemplo de autor da área que ficou bem conhecido foi o Dougal Dixon, que produziu as obras Afterman, A Zoology of the Future e Man After Man, A Anthropology of the Future. Talvez quem esteja aqui mais tempo no canal saiba que eu tenho um quadro com poucos episódios chamados de Bioanalisa, onde eu analiso a biologia de um monte de mídias como jogos, filmes e livros. Eu estava querendo ressuscitar esse quadro, então resolvi me aprofundar bem mais nesse mundo da biologia especulativa e comecei a ler o livro Afterman. Nesse vídeo aqui eu vou falar apenas sobre ele, o Afterman. Se eu tiver vontade, talvez saia um vídeo no futuro falando sobre. Infelizmente as cópias que eu adquiri do livro é em inglês, e meu inglês é nojento de ruim, apesar de eu conseguir me virar. Então tive um esforço danado para ler essas obras e alguns detalhes talvez eu deixe passar. Acho importante deixar algo bem claro para esse vídeo também. Apesar de dependendo da obra existir sim uma base e às vezes até que forte científica, a biologia especulativa é muito mais próximo de um gênero de ficção científica, até porque não dá para prever como a vida será no futuro, e também é uma forma de muitos artistas extremamente criativos se expressarem do que necessariamente um trabalho científico. E eu não estou falando que isso é ruim, que a evolução especulativa é uma perda de tempo total. Na verdade, como qualquer forma de arte tem sua própria beleza e a sua própria forma de cativar e despertar o interesse de um determinado público. Inclusive pela internet afora tem uma comunidade até que expressiva, mas como estamos em um canal que tem como um tema principal a biologia, e nesse quadro aqui em específico eu sou extremamente chato ao analisar a biologia de qualquer mídia, eu irei separar o vídeo em alguns tópicos em específico. Inicialmente falarei e abordarei a introdução, e logo em seguida vou entrar na parte legal, entre aspas, que é ver alguns bichinhos e o conteúdo de verdade do livro que o autor deixa. Deixar uma ênfase em alguns bichinhos porque é um livro extenso e tem muito bicho aqui. Falar de todos deixaria o vídeo muito maior do que ele já está e me colocaria em uma situação que eu não teria tempo para produzir e editar toda a gravação. E claro que não posso esquecer de deixar bem claro minhas críticas tanto positivas, tanto negativas em relação ao que o livro nos apresenta ao longo do vídeo. Então assista ele inteiro para não perder nada e também eu serei bem grato a ti. Bom, aproveitando esse momento, você sabe muito bem como o YouTube é mais humano do que aparenta, sendo extremamente imprevisível e difícil de ler. Nunca sabemos quando ele vai querer acabar com uma semana inteira de trabalho ou até mais, simplesmente não recomendando e acabando com o alcance do vídeo, ou quando ele simplesmente resolve estourar um vídeo seu mandando para todo mundo. Dito isso, eu peço por favor compartilhe esse vídeo para alguém que você conheça que também tem um interesse no tema. Interaja com o vídeo dando um gostei, comentando algo porque dizem que isso ajuda bastante. Até hoje eu não confirmei, mas na dúvida tá aí. E também se inscreve, pelo amor de Deus, porque você vai estar nos ajudando a crescer ainda mais nossa comunidade. Se você nos ajudar, eu ficarei muito feliz, já que só o roteiro do conteúdo que você está assistindo eu gastei alguns dias da minha vida para fazer ele. É isso, fiquem com o vídeo. Bom, começando o livro, tem uma pequena introduçãozinha que o autor faz pra gente. Não vou ler tudo aqui no vídeo, mas resumindo, é ele falando que o homem é mau, extinguir espécies, blá 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 blá. Aquela velha conversa que você encontra em qualquer lugar. Enfim, basicamente ele explica que esse livro é como se fosse um viajante no tempo, no futuro, que 50 milhões de anos depois da extinção da humanidade. Ele não fala quando especificamente a humanidade foi extinta, mas é 50 milhões de anos depois da extinção da humanidade, fazendo o registro das espécies de vertebrados encontrados na época. Ele não diz vertebrados, mas diz fauna, só que daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Ele também deixou claro aqui que falei na introdução, é impossível prever o futuro porque as possibilidades do que a fauna no planeta pode vir a se tornar são imensas. Porém, o autor afirma que é uma especulação baseada em fatos, mas essa é basicamente a introdução. Só deixar um adendo aqui que é algo questionável que vê bem no comecinho da introdução, onde ele fala que a evolução é um processo de melhora. Bom, a evolução não é um processo de melhora, só deixando bem claro aqui, evolução é apenas mudar, se alterar, porque as espécies nunca são as mesmas, todas estão em uma constante mudança ao longo do tempo, e às vezes essas mudanças podem favorecer ela no ambiente, às vezes pode causar sua extinção, mas evoluir não é necessariamente melhorar. Podemos ler na definição do site da Nature, que se não for a mais, é uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo, sobre evolução. Basicamente, evolução é o processo de mudança hereditária em organismos ao longo de múltiplas gerações. Como afirmei para vocês e deixo bem claro, evolução não é melhorar, evolução é mudar.
mudar. Enfim, essa é a introdução. Logo após a introdução, ele começa a falar sobre a evolução e como funciona. Nas primeiras páginas, o autor começa a falar sobre a relação da ecologia com a evolução, como os dois se complementam. A relação que a extinção tem com o processo evolutivo, já que muitos seres vivos evoluem e assumem nichos desocupados de antigos animais extintos, pois ele começa a falar sobre as formas como a evolução pode ocorrer. Uma delas, por exemplo, a seleção natural, onde basicamente boa parte da forma de um organismo e suas características são selecionados pelo ambiente. Geralmente os indivíduos que não possuem características que o favorecem no ambiente morrem sem se reproduzir, enquanto os que possuem as caracteres mais vantajosos acabam por se reproduzir e levar seus genes adiante. Um ponto positivo do livro que eu acho interessante destacar aqui é a pessoa que está escrevendo não limitou o processo da evolução à seleção natural, porque isso é um erro muito comum. As pessoas simplificam a evolução limitando ela apenas à seleção que o ambiente faz em cima de um organismo. Mas não é só isso. A evolução é um processo bem mais complexo do que aparenta, e você tem outros processos que influenciam no processo de mudança herdado de uma determinada espécie. Um exemplo que é citado no livro é o evento que chamamos de seleção sexual, onde basicamente não é o ambiente que faz a seleção de um caractere de uma determinada espécie, mas um comportamento onde os indivíduos dentro de uma espécie escolhem outro indivíduo com determinadas características ou comportamentos que o agradam, e que muitas vezes são vistas como importante na escolha de um parceiro. Ou seja, como eu disse, não é o ambiente que seleciona, mas os membros da própria espécie. Um exemplo de seleção sexual que posso citar aqui são as das aves. Algumas espécies de ave, as fêmeas, que são os bichinhos sem graça, escolhem parceiros mais chamativos para que seus filhotes possam herdar características desse indivíduo, como o pavão, por exemplo. Mas aí você pergunta, tá, mas um animal extremamente colorido e chamativo no ambiente não seria uma desvantagem, já que atrairia predação muito mais fácil? Bom, acontece que nessas espécies a opção de selecionar o macho mais chamativo é porque se ele é colorido e extremamente chamativo, mas mesmo assim conseguiu sobreviver ao ambiente, significa que ele é bem apto para sobreviver, levando assim com que ele seja escolhido mais facilmente que os outros machos menos coloridos, que na teoria poderia vir a ser uma vantagem. É como dizia meu professor de biologia evolutiva da faculdade, se a espécie ainda está viva, mesmo com aquela característica, não é um motivo em vão. Lembrando, claro, que não apenas em aparência, mas comportamento também pode entrar, já que, por exemplo, cervos que brigam entre si para passar seus genes adiante, a fêmea vai selecionar o mais forte. Bom, um ponto positivo para o livro nesse sentido. Um outro mecanismo incluído num processo evolutivo que as pessoas geralmente esquecem também é a deriva genética, que resumindo bem aqui para vocês, não me aprofundando, podemos dizer que é uma pequena alteração nos alelos, ou seja, no código genético que acontece em alguns poucos indivíduos de uma população de forma aleatória. Esse processo sempre está ocorrendo em qualquer população. Essa mudança pode tanto oferecer uma vantagem, tanto uma desvantagem. E aí outros processos de seleção vão definir qual terá mais expressão dentro da população. Isso aí eu não lembro de ter sido citado no livro, no caso. Pode até ter sido, mas eu realmente não lembro. A partir da página 18, quando ele começa a falar sobre a forma e desenvolvimento e a falar o que acaba por definir muitas vezes o formato de determinados animais, o texto fala principalmente sobre como o ambiente muitas vezes influencia no formato e desenvolvimento do indivíduo. Inclusive, ambientes semelhantes criam e guardam indivíduos muitas vezes semelhantes mesmo não possuindo relação filogenética. Um exemplo são os animais atuais, golfinhos e alguns répteis marinhos do Mesozoico como os ictiossauros. Ambos possuem superficialmente semelhanças em formato do corpo, e é o que chamamos de convergência evolutiva, já que ambos não possuem relação genética ou evolutiva próxima, mas sim uma seleção e uma expressão no ambiente semelhante, além de nichos parecidos. Esse mesmo tópico do formato do corpo é citado sobre o mimetismo no começo do parágrafo. Essa parte o autor fala que geralmente o mimetismo serve para defesa do próprio animal. Bom, ele falou que geralmente é isso mesmo, até porque existem uma porrada de tipos de mimetismos existentes, cerca de 13 deles, até mais na verdade. Sei que o escritor só quis citar alguns, mas deixando claro, nem todos os tipos de mimetismo são para defesa. Podem ser para ajudar na predação ou reprodução também, como algumas espécies de orquídeas que não produzem néctar e imitam algumas flores de outras plantas para atrair seus polinizadores. Mas esse caso aí é plantas, como eu falei, não animais. Continuando o mimetismo, no mesmo parágrafo, o autor cita os considerados dois tipos de mimetismos importantes, e de acordo com ele, o entre aspas mimetismo mulleriano, e é onde as espécies não comestíveis, às vezes por gosto ruim ou toxinas, é imitada por outro animal que aproveita dessa aparência. Porém, um artigo de revisão classificatória do sistema do mimetismo, que ela foi lançado um ano depois do livro, por sinal, mostra que a classificação do sistema mulleriano na realidade é bem questionada, e por muitos não são considerados como um sistema de mimetismo verdadeiro.
verdadeiro, mas um tipo de homotipia diferente, já que a ideia de mimetismo verdadeiro é algo que depende muito do contexto dentro do estudo da biologia evolutiva do animal. E o outro meio de mimetismo citado pelo escritor é o batesiano, que aí é o clássico onde um animal inofensivo imita um outro predador tirando vantagem dessa mimetização. Apesar de estar dentro do que muitos consideram um mimetismo, essa ideia foi complementada para situações mais específicas por outros dois autores, mas esse assunto talvez fique para algum outro vídeo mais tarde. E algo que eu acho importante destacar é que esse livro é de 1981 e o artigo que eu estou usando como base para falar de mimetismo é de 82. É meio desantigo e desatualizado? Sim, mas existem muitas pessoas que ainda fazem uso desse material na hora de falar do assunto. Eu posso falar boa parte do pedaço onde fala sobre a evolução, o escritor nos coloca em uma explicação sobre cadeia alimentar e depois sobre a história da vida. Eu não vou comentar essas partes, até porque o vídeo está ficando meio longo e eu ainda tenho muita coisa para falar, mas algo que eu gostaria de deixar bem claro novamente é que esse livro é meio antigo, já que ele é de 1981 e boa parte das fontes que são usadas nele são tanto quanto desatualizadas, portanto quem está sendo injusto aqui sou eu, já que muitas ideias foram se alterando durante o tempo. Enfim, agora entramos na parte que eu acho que muitos consideram como legal, que é ver um pouco sobre a fauna que o livro nos apresenta. Lembrando que eu só vou ver um pedaço, pelo menos, desse vídeo, até porque é muita coisa e ficaria muito longo e cansativo ver tudo. De início nos é mostrado uma ilustração do mundo da época que se passa o livro. Podemos observar bem que o planeta está bem diferente. A América do Norte, a África e a Eurásia se tornaram um só continente. A nossa querida, amada e rica América do Sul se separou de tudo e se transformou em uma ilha continental, assim como é a Austrália hoje em dia. Faz sentido, o mundo está se alterando, já que as placas tectônicas estão frequentemente alterando os continentes de posição. Pode não parecer porque são poucos centímetros, mas o continente que você está a cada ano se move um pouquinho, além de demonstrar separação dos continentes. Algo que gostei bastante foi que ele organizou a fauna por bioma e características geográficas locais. Sei lá, é um detalhe que eu gostei. Nesse vídeo em específico eu irei explorar as planícies e as florestas temperadas. Aliás, é claro, gostaria de deixar uma pequena crítica aqui. Cadê os invertebrados? Onde estão os artrópodes? Onde estão os insetos? Que nos dias atuais, por exemplo, representam cerca de 70% da espécie de fauna do planeta. O nome do livro é Zoologia do Futuro, mas os vertebrados não são os únicos animais, são cerca de 14% de todos os animais do planeta. Certo, eu tô ligado que o mundo é diferente visto que se passa bem no futuro, mas no livro é dita que a vegetação não teve muitas mudanças, então acredito que poderiam haver invertebrados novos, entre aspas, ocupando determinados nichos. Tá, eu tô só brincando, tá? Mas não deixa de ser uma observação. O livro foca muito mais nos vertebrados, principalmente mamíferos e aves, já que, de acordo com o texto, sua adaptabilidade e resposta a mudanças ambientais acontece de forma mais rápida e intensa. Então, segundo o texto, foram neles que houveram as mudanças mais profundas. Por isso foco neles. Bem, em questão da capacidade do nível de adaptabilidade, não vou questionar porque eu não tenho base o suficiente para isso. Florestas e campos temperados são características de áreas de latitude média, onde há encontro de massas de ar subpolares frias com massas de ar subtropical quente, que se movem e dominam o local dependendo do ambiente. Nas bordas ocidentais, verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos, enquanto nas bordas orientais é quente e úmido praticamente o ano inteiro. Algumas florestas comuns desse tipo de ambiente são as caducifólias, que perdem as folhas durante uma época do ano. Pinheiros e coníferas, carvalhos, freixos, bordifaias, dependendo do tipo de solo em que se encontra. Os animais nativos dessas áreas, muitos foram extintos durante a era do homem. Porém, algumas espécies sobreviveram e os descendentes dessas espécies ocuparam os mais diversos nichos faltosos no ambiente. Esse foi o resumo da introdução da área de florestas e planícies temperadas. Durante o período imediatamente anterior e durante a era do homem, os principais herbívoros de grande tamanho eram os ungulados, os mamíferos com cascos. Geralmente eram animais feitos para corrida, de constituição leve, capazes de escapar rapidamente de predadores e com dentes particularmente adequados para cortar folhas e gramíneas. Os ungulados foram amplamente utilizados pelo homem para seus próprios fins. Vacas e cabras foram domesticados para produzir leite e carne, ovelhas foram criadas para produzir lã e as peles de muitas delas foram usadas para fazer couro, cavalos e bois foram aproveitados para trabalhar para o homem e tornaram-se os clássicos animais de carga. Quando o homem foi extinto, esses animais tornaram-se tão dependentes deles que não conseguiram mais sobreviver. Os cervos, os ungulados selvagens das latitudes temperadas, não se saíram melhor. Vastas extensões de florestas temperadas foram destruídas para dar lugar às cidades e substituídas por terras agrícolas. Essa interferência em seus habitats era tão intolerável que colocava tanta pressão sobre os cervos que seus números caíram para um nível do qual nunca se recuperaram. O que então poderia tomar lugar deles? Todo um nicho ecológico estava vazio, sem nada para explorá-lo. Qual criatura estava em melhor posição para tomar a iniciativa? Durante a era do homem existia um animal campestre de pequena escala
que fazia tanto sucesso que era considerado uma praga. E é, na verdade, uma praga. O coelho era tão destrutivo para as colheitas do homem que o homem fez inúmeras tentativas de controlá-lo e até mesmo de exterminá-lo. No entanto, não importa quais ações ele tomou, ele nunca conseguiu se livrar completamente dele. Após o desaparecimento do homem, a versatilidade e o curto ciclo reprodutivo do coelho permitiram-lhe desenvolver-se com sucesso numa série de formas distintas. Mais bem sucedido, o Rabuck, Ungulagus espécie, ocupa agora um nicho deixado pelos ungulados. Para começar, o Rabuck mudou pouco em relação aos seus ancestrais coelhos, exceto no tamanho. Em um ambiente totalmente desprovido de grandes animais de campo com cascos, o coelho ficou sem grandes competidores e rapidamente evoluiu para ocupar a posição que antes ocupavam os primeiros Rabucks, Macrolagus espécies. Mantiveram o andar saltitante de seus antepassados e desenvolveram fortes patas traseiras para saltar. No entanto, embora o salto fosse ideal para se deslocar nos campos abertos, o seu habitat tradicional não era o melhor método para os espaços confinados da floresta, e uma mudança mais fundamental teve de ocorrer. Várias espécies desta linha anterior ainda existem, mas seu lugar foi em grande parte ocupado pelas formas corredoras do Rabuck, que se assemelham mais aos cervos de épocas anteriores. O segundo grande desenvolvimento ocorreu cerca de 10 milhões de anos após a Era do Homem. Além de se desenvolverem rapidamente até o tamanho de um cervo, os Rabucks também começaram a desenvolver a perna e o andar típico dos cervos. Os membros posteriores saltadores e os membros anteriores generalizados do coelho transformaram-se em pernas de corrida e os pés mudaram radicalmente. Os dedos externos atrofiaram e o segundo e o terceiro dedos transformaram-se em cascos, fortes o suficiente para suportar o peso do animal. Este foi o arranjo altamente satisfatório, e esta linha substituiu agora em grande parte a forma saltitante como o grupo dominante. O Rabuck teve tanto sucesso que é encontrado em ampla variedade de formas em todo o mundo, desde a tundra e florestas de coníferas do extremo norte até os desertos e florestas tropicais dos trópicos. No mundo dos mamíferos, os predadores eram tradicionalmente carnívoros especializados, membros da ordem carnívora, com dentes modificados para esfaquear, matar e rasgar a carne. Suas pernas foram projetadas para saltar e produzir uma velocidade que poderia rapidamente trazer a presa escolhida a uma distância de matança. Lobos, leões, dentes de sabre, arminhos. Essas eram as criaturas que se alimentavam de herbívoros e mantinham seu número sob controle durante e antes da Era do Homem. Porém, por serem muito especializadas, essas espécies tendiam a não ter uma grande expectativa de vida. Eles eram tão sensíveis às mudanças da natureza e nas populações de suas presas que a vida média de um gênero carnívoro era de apenas 6 milhões e meio de anos. Eles atingiram seu apogeu pouco antes da Era do Homem, mas desde então diminuíram em importância e agora estão quase sendo extintos, exceto por uma série de formas aberrantes e especializadas encontradas na floresta de coníferas do extremo norte e no continente insular sul-americano. O lugar dos carnívoros, como principais mamíferos predadores, é agora ocupado por uma variedade de grupos de mamíferos em diferentes partes do mundo. As regiões temperadas, as descendências dos roedores ocupam este nicho. Quando os carnívoros estavam no auge, os roedores, principalmente os ratos, começaram a adquirir gosto por carne e dejetos animais. A expansão do homem por todas as partes do mundo encorajou a sua proliferação, e após a morte do homem, continuaram a florescer do lixo criado pela perturbação e decadência da civilização humana. É essa adaptabilidade que garantiu a sua sobrevivência apesar da natureza especializada de seus dentes. Os ratos conseguem viver com uma ampla variedade de alimentos. Na frente da boca, eles tinham 2 incisivos roedores afiados, que continuaram a crescer ao longo da vida para compensar o desgaste que eram separados dos dentes posteriores por uma lacuna. Esses foram equipados com superfícies planas para moer matéria vegetal. Isso é muito diferente da dentição típica dos carnívoros, que tinham incisivos cortantes na frente, seguidos por um par de caninos cortantes e uma fileira de dentes cortantes na parte traseira. À medida que os ratos se expandiram para ocupar os nichos deixados pelos carnívoros em declínio, seus dentes evoluíram para cumprir seu novo papel. Os incisivos roedores desenvolveram pontas longas e cortantes estavam equipados com lâminas que podiam cortar e agarrar suas presas. É a convergência evolutiva, como falamos agora há pouco. A lacuna entre os incisivos e os dentes posteriores tornou-se menor, e os molares tangentes tornaram-se dentes cortantes que funcionavam como ação tesoura. Para tornar a dentição eficaz, a articulação da mandíbula mudou de um movimento rotativo de moagem para uma ação mais poderosa, para cima e para baixo. Essa dentição foi crucial no desenvolvimento dos ratos predadores e permitiu que eles irradiassem inúmeras formas de variedades vistas em todo o mundo hoje. Nas latitudes temperadas, os grandes herbívoros dos caminhos da planícies e florestas, que antes eram presas de lobo, agora se tornaram presas de falanges, anfimorfodos, sinomorfos.
um rato muito grande parecido com um cachorro que caça em matilhas. A evolução dessa forma envolveu a modificação dos membros, desde as pernas bastante generalizadas do rato até órgãos de corrida mais sofisticados, com pés pequenos e densamente acolchoados e pernas longas alimentadas por músculos e tendões fortes. Nas latitudes temperadas, as áreas úmidas são bolsões de terras comparativamente isoladas, encontrados amplamente espalhados pelo continente norte, além de habitats estritamente aquáticos, como lagoas, lagos e rios, também incluem trechos de sapais e pântanos encontrados perto do mar, atoleiros e turfeiras encontrados em regiões interiores, mal drenadas e áreas de inundação regular. As condições encontradas nessa gama de habitats são tão diversas em termos de salinidade, oxigenação, penetração de luz e correntes de água, quase cada local individual tem o seu próprio pequeno ecossistema e fauna associada, e quase todos os grupos de animais são representados. Um dos mamíferos aquáticos mais incomuns é o prifite, Aquambulus hirsutus, um minúsculo insetívoro descendente dos musarañas primitivos. Seu comprimento excluindo a cauda é inferior a 5 centímetros, o que o coloca entre os menores mamíferos existentes. Embora seu corpo seja magro, seus pés e caudas são largos e cobertos por pelos repelentes de água que distribuem seu peso por uma área tão grande que ele pode patinar na água sem quebrar tensão superficial. Vive principalmente de larvas de mosquitos e mosquitos encontrados logo abaixo da superfície da água. Alimentam-se deles perfurando suas cutículas externas com seu focinho longo e sem pelos e drenando seus sucos vitais enquanto ainda estão na água. Dessa forma, o prifite evita perturbar a superfície da água, o que perturbaria a tensão superficial e assustaria a sua presa. Um mamífero frequentemente encontrado perto das margens dos rios e lagos é o red stilt, Arundopsis virgatus. As suas pernas e pescoço longos e delgados e as ciscas verticais tornam-no quase totalmente invisível entre os juncos, onde é frequentemente encontrado pescando. Sua cabeça e pescoço são muito incomuns, praticamente todos os mamíferos têm 7 vértebras cervicais, mas o junco tem 15. Em termos evolutivos, as vértebras extras surgiram muito recentemente e resultam no fato de, na pesca, os indivíduos de pescoço mais longo terem vantagem sobre os restantes. O padrão dentário e degenerado, com incisivos caninos e molares revertidos para uma condição quase reptiliana, na qual todos têm o mesmo formato. O red stilt usa essa combinação de características de pescoço e dentes para capturar peixes, lançando seu longo pescoço e fechando seus dentes pontiagudos. As habilidades de pesca também foram desenvolvidas em alto grau pela garça pescadora, Boturides piscatorius. Essa ave, habitante do subcontinente norte-americano, cria lagoas rasas à beira da água, à sombra de árvores pendentes, raspando o fundo do rio e construindo represas rasas. Na orla próxima acumula um monte de excrementos de restos de peixes que atraem besouros e moscas. Em seguida, ele os apanha e joga na água rasa para atrair os peixes para o lago, onde são facilmente capturados. Embora existam muitos exemplos de aves que não voam, a ave de pescoço comprido Pterocinclus longínquus, uma ave fluvial do subcontinente europeu, é a única ave que passa parte da sua vida com capacidade para voar e o resto sem capacidade de voar. Durante a sua infância, a ave desenvolve asas de forma normal, mas depois de migrar para longe do seu local de identificação natal, torna-se totalmente ligada à terra e segue uma existência puramente terrestre aquática. Suas asas agora não são mais necessárias, perdem sua força e atrofiam gradualmente. Além das terras úmidas e dos grandes herbívoros e predadores, o capítulo também descreve os animais arborícolas e os que vivem no subsolo. Meio como eu disse a vocês, a biologia especulativa é muito mais um gênero de ficção científica do que necessariamente um livro científico. E apesar do autor do livro atual utilizar uma boa base científica e até disponibilizar as fontes no final do conteúdo, nos dias atuais permanecem sendo fontes um tanto quanto desatualizadas. Por isso, como falei, algumas críticas podem ser bem injustas porque é um livro antigo, mas ainda assim, o objetivo desse quadro é esse: criticar. Enfim, rapaziada, esse aqui é o final do vídeo. Peço perdão pelo tamanho que ele ficou, mas se você assistiu até aqui, significa que você curtiu o vídeo mesmo assim. Bom, se esse é o caso, interaja com o vídeo. É isso, falou pra vocês.